primeiro que todo mundo já. Oi, Zé Filho. Beijão pra vocês aí. Oi, Rodrigo. Eu vou entrar ao vivo aqui com o Dr. Fábio Caló. Agitação. Aquilo que os meninos fazem, aquilo que as mulheres fazem, tocar o DJ. Vamos ver, ele já tá entrando aí. Fala, doutor! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem e te vendo bem também. Que bom, que coisa boa. Que coisa boa. Ai, meu Deus do céu, peraí, eu tô igual o padre. Deixa eu tirar os filtrinhos aqui. Eu Esses tô igual filtros são aquele padre que foi divertidíssimos. rezar. Hã? Esses filtros são divertidíssimos, né? Então, eu tinha até um Márcia Giacomossi aqui, já nem sei mais onde ele anda. Porque sabe que eu sou mulher do personalizado, né? Ah, você faz essas brincadeiras aí, né? Não tem muita coragem, não. Não tem essa sua coragem de jeito nenhum. Tu imagina a minha coragem numa cidade de 35 mil habitantes ainda. Aí ela realmente ela cresce, né? Eu tô lá, quebrando crenças o tempo todo, paradigma, porque coragem é o que não me falta. Não, eu imagino, realmente a gente tem essa busca, né? Muitas vezes de tentar, às vezes, nadar contra a corrente, mas a gente sabe que a gente enfrenta, né, muitas vezes, uma série de resistências dentro desse processo aí. Principalmente quando se fala sobre temas tão delicados, ainda delicados, né, como sexo, né? Deveria ser alguma coisa mais simples da gente poder abordar, da gente poder falar, da gente poder discutir, mas infelizmente há uma dificuldade ainda, né, das pessoas, há uma dificuldade, uma resistência ainda das pessoas de entenderem claramente como uma coisa funciona e entender exatamente assim o quão mais agradável, mais interessante a gente ter esse assunto fluindo de uma maneira tranquila. Exatamente, mas é uma das coisas também que muita gente tem muito medo dos julgamentos, né? Se eu falar, medo do julgamento, né? E agora eu vou te dizer uma coisa, doutor. Se tem uma coisa que eu não ligo é porque falam. Fale bem, fale mal, fale de mim. Mas graças a Deus eu ainda tenho uma reputação, graças a Deus, uma boa reputação na cidade, por mais que eu faça 1.500 brincadeiras por dia. Eu achei engraçado essa semana que a Caixa Econômica tem mais de 200 pessoas na fila agora, né? Sim, Direto. sim. Chamei a menina que trabalha comigo, vamos para a Caixa panfletar e entregar cartão de 10%. Mas parece que eu sou uma piroca. Que as mulheres me olham e me veem um pênis. Que eles estão rindo de mim quando eu chego. E é muito engraçado. Aí onde eu chego, é pênis. Aí elas assim, não tem nenhum vibrador, nada aí, dá vibrador. Já disseram, né? Eu já aproveitei, né? Eu disse, não, vocês estão me vendo agora com cara de pênis aqui, bem alto, 200 pessoas. Não, né? Tá vendo que eu não posso fazer essas coisas, trazer pênis pra cá? E é caro, não dá pra ficar dando de graça. Mas eu dou 10% de desconto, então, pra vocês comprarem piroca, ficar todo mundo feliz. Os homens fizeram assim, ó, alguns. As senhorinhas mais reservadinhas viraram a cara. Que E maravilha, assim a né? gente toca o barco. Que bom, que Doutor, bom. o assunto que nós vamos falar, né, é um assunto que eu gosto muito. Né? Eu gosto de tocar o DJ. Mas é um assunto muito importante também. É masturbação. Vai lá, doutor, é contigo. Tá, eu gostaria muito assim de saber o que você colheu já de perguntas, ou talvez o que você Peraí. traz a respeito desse assunto. Tá me ouvindo bem? Peraí, não, foi o meu celular aqui que tocou e saiu o som. Só deixa. Acho que agora deu. Pode falar. Aí, voltou. Pronto. Te escuto bem. Te escuto bem. Acho que você deve estar me ouvindo bem também. Então, Tô sim, tu. o que você colheu, Márcia, de dúvidas e de perguntas, até para a gente fazer alguma coisa numa dinâmica Então, diferente da primeira live, assim, que foi muito expositiva, né? Mas, assim, se a gente falar baseado em perguntas, talvez a gente atinja a dúvida ou o questionamento exatamente daquela pessoa que está aí nesse momento ou que vai assistir a live depois. então tá. Primeira coisa. Quando eu falei masturbação, né? Eu costumo dizer quando a gente sabe, entre mulheres, que a gente incentiva elas a se tocar, a se conhecer, tocar o DJ. Para não ficar muito pesada a palavra masturbação. E aí, tem muitas mulheres. Quando eu falei já que ia falar sobre masturbação, já veio aquele, né? Meu Deus, que coragem.
que a palavra, né, é forte para muita Sim, gente. sim. Não, tocar o DJ, sabe o que é tocar o DJ? O disco, assim, aí eu brinco com elas e tal. Aí fica uma forma até brincalhona. Mas o que assim, as mulheres me perguntaram né, e comentaram que não tem hábito, não faz, por exemplo, ela não faz por nada desse mundo, que ela morre de vergonha. Até a médica lá, o gineco dela mandou, porque ela não tinha orgasmo e isso ia ajudar. Como que ela ia quebrar isso? Eu dei umas dicas para ela na hora. Como ela vai quebrar, como ela vai iniciar. E se pode viciar, e se ela gostar e viciar. Uhum. Então, essa é uma experiência muito, Ó, muito doutor, subjetiva, né? sobre Uhum. vício. Doutor, sobre vício. Eu não tá mais aqui, mas ontem até tava os brinquedos aqui em cima da mesa. Aham. Sobre vício. Quando eles me falam isso, que eu vivo fazendo história. Boto um vibrador, siririca da noite tá paga. Eu vivo brincando, fazendo um monte de coisas assim. E aí um monte de gente vem em cima, porque por isso que tá solteira, porque isso. Não, não substitui. Que se substituísse um de verdade, eu também não tava pegando às vezes um de verdade. Então não substitui. Ele é um complemento, o brinquedo, é um autoconhecimento. E aí o que eu falo, e uma das coisas que eu falo também do vício, que eu cito muito vícios, tem no cigarro, na bebida, na Netflix, na internet, no Instagram, no Facebook. Então é dosagem. Tudo que é demais é vício. O Uhum. veneno, como se diz antigamente, né? Uhum. Essa é uma das minhas justificativas. Uhum. Eu acho que é muito interessante a gente falar especificamente nesses termos, porque, primeiro, né, quando a gente fala aqui de masturbação, a gente está falando de algo que, mesmo que você não ensine, né, a um pré-adolescente, a um adolescente, ou uma criança mesmo, de alguma forma, ela ou ele vai aprender, muitas vezes, de uma forma acidental. Né? A menina, muitas vezes, sentindo uma sensação do que é a água do chuveiro, da ducha, né? Tocando uma área mais sensível de genitália dela, vai começar a perceber que aquilo é gostoso, que aquilo é bom, e aquilo que era acidental passa a ser uma coisa agora induzida. Quer dizer, o dia seguinte ela já começa a tomar um banho e ela já demora um pouco mais com a ducha ali, exatamente para produzir uma estimulação agora de uma forma proposital. Então a masturbação é alguma coisa que faz parte, que acompanha o ser humano, mesmo que ele não tenha necessariamente uma orientação para isso. Então, ela independe, assim, enquanto, vamos dizer assim, manifestação humana, de alguma questão que seja da ordem de aprendizado, de valores, quando a gente pensa no simples ato de ter prazer tocando o próprio corpo. Né? Vale dizer também que a masturbação é uma oportunidade que uma pessoa tem para conhecer o próprio corpo. Né? Homens, mas também, assim, nesse aspecto, mas vamos falar especificamente de mulheres. Muitas mulheres têm, já diante das suas relações maduras, suas relações sexuais, dificuldade para atingimento de orgasmo. Você mencionou um caso aí, e vale dizer que é da ordem de 30% apenas as mulheres que conseguem obter orgasmo sem essa estimulação direta clitoriana. É muito difícil você ter realmente uma mulher que ela consiga, apenas por meio de uma relação sexual com penetração, sem que haja uma estimulação direta de clitóris, o atingimento de orgasmo. Então, quando a gente fala assim de uma maneira muito subjetiva em autoconhecimento, né, é claro que o autoconhecimento é um conceito muito amplo, ele não envolve só corpo, ele envolve também, né, você entender a relação que existe entre coisas que acontecem no seu ambiente e o quanto aquilo te influencia, positivo ou negativamente. Quanto aquilo te deixa tenso, te deixa ansioso, te deixa chateada ou te deixa inquieta diante de uma determinada coisa. Mas quando a gente fala de corpo, falando especificamente de corpo, né, tocar o próprio corpo é uma forma de você descobrir exatamente como você gosta de prazer. E aí, talvez de uma forma até muito diferente do que os homens, cada mulher gosta de ser tocada de uma maneira diferente. Né? E cada momento de estimulação, de excitação, né, gera um toque, uma necessidade de toque de uma determinada maneira, se é que o objetivo é produzir realmente desejo. Então,
é uma expressão da sexualidade, a masturbação. É algo que, de uma certa maneira, traz uma série de questões envolvidas nisso daí, né? Porque como é que eu posso tocar o meu próprio corpo? Ora, o corpo é seu, você toca nele se você quiser, se você entender. Né? Não é seu pai, não é a sua mãe, não é o médico, não é o psicólogo, não é, enfim, não é ninguém que vai dizer para você quando, como, com que frequência você deve tocar. E eu já estou dizendo sobre uma questão que talvez envolva isso daí, essa dúvida sobre vício, né? Então, assim, o que é vício, né? Vício é alguma coisa que você faça, talvez assim, já perdendo o controle, né, na frequência, e alguma coisa que te faça mal. Se de certa maneira a masturbação te faz bem, se ela te traz prazer, se ela não gera em você né, um sofrimento, uma perda de tempo, ou até mesmo ela não passa a ser o centro da sua vida, talvez seja apenas um comportamento que você emita dentro de uma determinada frequência e que aquilo de alguma maneira te conduz, seja efetivamente aquele momento de prazer ou te conduz a um entendimento melhor de como você vai querer ser estimulada diante de uma relação sexual. E muitas mulheres têm essa dificuldade, às vezes, de dizer para os seus companheiros como elas gostam da relação sexual, de como elas gostam de serem estimuladas, apenas porque elas nem sabem, apenas porque elas desconhecem. Mulheres novas, na sua grande maioria, né? Sim, se ela não conhece o corpo, não tem como ela, né? Se ela não conhece onde tem prazer, muito menos o parceiro vai conhecer, né? E, gente, são corpos muito diferentes, né? Por exemplo, mulheres também precisam, claro, né, diante de uma experiência heterossexual, entender o que é e como funciona a genitália masculina. E claro, assim, um homem precisa dizer exatamente. Então, né, a ideia, por exemplo, de no sexo oral mordiscar com um dente a glande, gente, isso não existe. Isso pode, em algum momento, gerar para a pessoa uma vontade, mas está tão gostoso, é tão, né, vontade de morder, fique na vontade, tá? Porque essa sua mordida pode representar o fim da relação sexual naquele momento ali. Porque é um estímulo de dor. A glande é uma área muito sensível peniana, onde se encontram a maior quantidade de terminações nervosas, e é o que vai acontecer, que é o análogo ali, né, ao clitóris, né? Fala, Michel. Michel é um querido aqui, participante das lives, um amigo pessoal que eu tenho, que bom que esteja entrando aí. Mas, assim, o que é importante, né, da gente entender, assim, nesse aspecto? Ô, doutor, mas falando da glande sensível, a comunicação, né? Eu tenho um cliente lá na loja, e como a mulher dele ela tem uma frequência de estar na loja com a gente, que a loja é cosmética, o sex shop é uma sala reservada. Ele pegou um dia e disse, precisava falar contigo particular. Eu pensei, ele quer algum produto no sex shop, que é que eu atendo, né? Aí eu peguei e levei ele lá no sex shop. Não quero nenhum produto aqui. É que a minha esposa tá sempre aí, tu fala com ela que... Aí ele falou, né, que o negócio dele, a ferramenta dele não era uma mangueira. Que ela puxava pra lá, pra cá, ele até fez a expressão. Aí eu disse, fala tu, não eu. Como que eu vou Massa. chegar nesse assunto Olha com ela? que coisa interessante que você está falando, né? Assim, são poucas as mulheres que sabem masturbar um homem, assim como são poucos os homens que sabem masturbar uma mulher. Então, quando a gente sai da ideia da automasturbação, ou digamos assim, né, o processo que você mesmo se estimula, é uma realidade. E outra coisa é quando você entra num jogo sexual que envolve a masturbação mútua. É uma perspectiva muito diferente, são corpos muito diferentes. Então, assim, o que ele estava reclamando ali, desse stick puxa aí, que ele sofria, na verdade, é algo que muitos homens reclamam, porque, de fato, é difícil, né, instintivamente, uma mulher entender exatamente como é que seria essa forma. O Michel está dizendo que a namorada dele, né, que sabe fazer gostoso, né? Muito bem, Olha que a bom. propaganda, olha a propaganda. Mas veja que não é uma coisa tão simples assim da gente entender, mas é só você tentar pensar assim. São genitálias muito diferentes, né? Entender o funcionamento, a forma como o outro gosta de ser estimulado, é melhor você
perguntar quando você tiver alguma dúvida, e também valeria muito a pena você questionar né, assim, o quão aberta está a outra pessoa para receber feedback diante de alguma coisa que você não tenha curtido, que você não tenha gostado. Né? Mas é interessante isso, né? E quanto mais vergonha ou quanto mais dificuldade para a pessoa se lançar ou se iniciar nesse processo de autoconhecimento, um tanto pior, né? Porque o que a gente percebe é que muitas dificuldades, muitas das chamadas disfunções sexuais femininas relacionadas ali à excitação, relacionadas ao atingimento de orgasmo principalmente, tem a ver exatamente com essas dificuldades, com esses tabus, com esses conceitos muitas vezes errôneos acerca do que é a sexualidade. Pode tocar, não pode tocar, isso é certo, isso é errado, né? E veja, aí começa toda uma dificuldade, né? Porque se você está num momento que ele deveria ser único e simplesmente sexual, pensando em outras coisas, nas punições ou nas falas, nas vozes que se tem, né, de outras pessoas criticando, punindo, falando qualquer coisa, né? Uma paciente que atendi, ela sempre dizia o seguinte: olha, para mim é quase que invariável. Quando eu estou na cama, eu vejo, quase que eu chego a ver a minha mãe falando comigo. Eu digo, poxa, mas que coisa complicada, né? Porque se você vai para a cama com sua mãe assistindo, eu acho que você não consegue ir muito longe nessa brincadeira. E de fato, né, ela começava a ter, né, um momento ali de beijo, de contato, de preliminares, as coisas iam aquecendo, os toques começavam a ficar mais interessantes. No entanto, algum tempo depois, o que começava a acontecer, né? Ela começava com esses pensamentos e ela começava a desligar, né? E aí, Márcia, vamos lembrar, começar a desligar significa você perder excitação. Para o homem é ereção, para a mulher, né, é a lubrificação vaginal. Então, como é que vai ser a relação dali para frente se ela não tiver lubrificação vaginal? E se além disso essa pessoa tocá-la de uma maneira que seja desconfortável, que seja dolorosa para ela, por exemplo? Né? Eu vinha falando sobre a mordiscada na glande, que não deve acontecer, né? Mas eu posso te falar também sobre uma pressão muito forte sobre o clitóris no início da excitação sexual. Então, o homem não tem essa noção do tato ali, como é que é isso, né? Algumas mulheres gostam de ser estimuladas diretamente no clitóris, muitas vezes com a própria lubrificação vaginal ou com gel, com alguma coisa. Outras já não gostam dessa estimulação direta, elas preferem uma estimulação indireta que os lábios vaginais vão produzindo ali naquele clitóris. Então, a gente está falando de uma outra forma, né, de ser tocado. E elas não vêm com o manual, né, pendurado no pescoço, assim, né? Então, precisa falar, precisa Doutor, dizer, né? doutor, eu que trabalho no mercado erótico mesmo, né, com produtos, e por falar o tempo todo de sexo, eles fazem pergunta direto: qual é a posição que o homem mais gosta? A mulher pergunta, né? O que o homem mais gosta? É diferente, a gente é diferente. E outra coisa, e muda de parceiro para parceiro ainda. Com Eu certeza. estava casada com meu ex-parceiro, eu tinha uma relação que as práticas eram legais, uma era que a gente mais gostava, e eu posso estar em outro relacionamento que é outra prática e vai ser gostoso também. Porque é diferente, muda, não é que muda por conta porque muda porque o tamanho, não. Muda até a química com o outro parceiro, A o jeito liberdade que que ele você acolhe a tem gente, para falar o que você quer, o que né? você não quer. Uhum. Quando a gente tem afinidade de falar, a internet até veio para ajudar, né? Eu estava rindo hoje com umas meninas que a gente estava falando sobre sexo, meio-dia. E aí eu disse, nossa, a internet veio para ajudar, né? Porque agora a mulherada começa a escrever palhaçada, mais safada, o homem é a mesma coisa, até o envergonhadinho já fala uma besteirinha. Eu achei engraçado que eu que trabalho na área, agora eu tô solteira, aí as minhas amigas, meu Deus, deve encher de cantada, né? Não, não ganho cantada de ninguém. Não ganho E mesmo. olha, e Eu olha mostrei. que coisa interessante do que você está falando, né? Pensando até nessa dificuldade que os parceiros têm às vezes para falar sobre assim, a liberdade que às vezes um tem com o outro, alguns interessados, vamos dizer assim, na área, acabaram desenvolvendo um aplicativo.
Né? Na verdade, um psicólogo, que é um analista do comportamento, um amigo que eu tenho, Juliano Garbi, não sei, não vi aqui pelo menos entrar, mas de vez em quando ele entra nas lives aí, e um analista de sistemas, tá? Os dois desenvolveram um aplicativo que não está disponível para iOS, não está disponível para iPhone, mas está disponível para o Android. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: homem e mulher. Como que é o nome? Eu posso passar para você, eu não tô com o nome específico do aplicativo Depois me aqui, passa. mas eu passo para você. Quem tiver dúvida aí, te contacta depois que eu já vou ter informado para você o nome do aplicativo. Mas funciona assim: o parceiro cadastra as preferências sexuais dele, a parceira cadastra as preferências sexuais dela. Aquilo que der match aparece para eles e as outras coisas são deletadas. Então, o que acontece? Veja que coisa interessante. Se a pessoa tinha vergonha, por exemplo, de pedir, né, que o parceiro começasse tocando, porque ela gosta de sentir a mão, por exemplo, essa estimulação manual, talvez até porque isso remeta ao prazer sexual que ela sinta durante a masturbação, né? E o parceiro diz que ele gosta disso também, aquilo gera um match no aplicativo e diante dessa possibilidade aparece para os dois essa preferência. E aí acaba aquela timidez ou aquela dificuldade, facilita o diálogo, né? São soluções assim tecnológicas, como você está falando. Isso é fresquinho, isso é novidade, é coisa nova. O Juliano me contou isso na semana passada, desse Usar a aplicativo aí. tecnologia a nosso favor. Sim, sim. Sim, exatamente, é usar ao favor. E é importante a gente entender isso porque, de fato, algumas pessoas têm dificuldade, outras não têm tanto. Willamir, boa noite, meu amigo, tudo bem? Então, essa dificuldade de diálogo, claro, eu sempre defendo que ela precisa ser minimizada, né, Márcia? Porque, veja só, voltando para a questão das disfunções sexuais, a gente identifica um percentil muito pequeno de doenças orgânicas do corpo que possam ter a ver com alguma questão anatômica, uma malformação congênita, algum problema orgânico em termos neurológicos. É difícil a gente ter isso, assim, é uma probabilidade menor. Não estou dizendo que não exista. Você tem patologias, sim, que podem afetar a sexualidade, patologias orgânicas que podem afetar a sexualidade feminina. Mas quando a gente mergulha assim, num percentil maior, o que a gente vai ver é muito isso, a educação inadequada a respeito da sexualidade, inexperiência, a timidez, a dificuldade de falar ou de não ter trocado, né, essa brincadeira. Ó, o Gabriel já está comentando aqui, já quer esse app, né, Karina? Acho que ele e a namorada estão aí na live e ele já gostou da ideia do aplicativo. Já Já. finalizou. Já Então, finalizou. E isso é interessante, né? A gente perceber que, né, boa parte dos problemas sexuais são problemas que envolvem muitas vezes isso, a inexperiência, a dificuldade, a ansiedade em outros momentos, né? Mas principalmente esse não dizer o que você quer. Agora, vamos voltar para o início do que a gente estava conversando. Você só vai dizer o que você quer se você souber o que você quer. Você só vai dizer claramente como você gosta de ser tocada se você souber exatamente como você gosta de ser tocada. A mão é por cima, a mão é por baixo, eu gosto que o movimento seja de um lado para o outro, eu gosto que seja um movimento circular, eu gosto que seja um movimento de baixo para cima, ou seja, a depender é isso tudo, né? E sendo isso tudo, qual é o momento em que você quer uma coisa, qual é o momento em que você quer ter outra, né? Então, tem homens que a mulher termina ali, goza, tem um orgasmo, o cara quer continuar estimulando o clitóris, cara, dá um tempo, aí é quase que invariável, assim, ela vai ter uma repulsa, não toca ali não, que tá num nível de sensibilidade absurdo, que assim, você vai tirar o momento ali do devaneio. Ela estava lá no céu, você trouxe ela de volta. Só que agora é para uma agonia, comigo, né? que eu fiquei até vermelha, doutora. Muito ruim, né? Pois é, então. São detalhes, digamos assim, ou nuances da sexualidade que a gente precisa discutir de uma forma muitas vezes ampla, né? Claro que não é só isso, quando a gente pensa em conjugalidade, quando a gente pensa numa relação, e aí a gente pensa, né, em tudo aquilo que envolve o casal, dos planos, dos projetos,
da intimidade, não só na questão sexual, mas da intimidade também para compartilhar sentimentos, né? Essas coisas todas. Então, tudo isso daí é realmente importante, né? E necessário, mas a parte sexual, e isso eu sempre falo sobre isso em palestra, em live, enfim, que é o que define realmente o casal, é o sexo. Né? Porque, veja, você pode dividir as contas de uma casa com uma pessoa, pode ser seu irmão, pode ser seu primo, pode ser sua prima, pode ser um amigo, uma pessoa com quem você não tenha esse nível de intimidade que é a intimidade sexual. E aí, mesmo dividindo as contas e mesmo compartilhando muitas vezes o que é o final do dia de trabalho, enfim, você pode não ter esse enlace ou essa coisa que envolve dormir na mesma cama, que envolve acordar juntos, que envolve, né, ter um momento de compartilhar as caras e bocas, às vezes, mais ridículas que uma pessoa pode fazer quando ela está tendo um orgasmo, né? E você entrega aquilo de bandeja para a pessoa que está ali, não está nem aí, o que você quer mais é que aquilo se repita, e você mais é que fazer aquelas caras. Gente, os gemidos mais absurdos, mais grotescos que a gente possa imaginar, aparecem, né, diante do parceiro sexual. É assim que as coisas acontecem. Né? E é o momento em que talvez, assim, se a gente ficar pensando que a gente está sendo ridículo, ou que para mulheres, né, estão sendo ridículas, você não caminha mais, as coisas simplesmente elas não acontecem. A partir dali, tudo para, a partir dali as coisas não fluem mais. Então, o que eu entendo, assim, que é isso, né? A gente fala de masturbação como uma forma assim, principalmente de oportunizar esse autoconhecimento, esse entendimento do que se gosta, do que se quer. Agora claro, desenvolver-se sexualmente envolve alguma coisa que está para muito além disso daí. Né? Está para muito além de você entender exatamente como você gosta de ser tocado, mas você tem que saber dizer também como você gosta. Então, vencer a timidez, muitas vezes, vencer a ideia de que você está falando de uma coisa errada, né? E muitas vezes o casal descobre isso juntos, porque ele é tímido tanto quanto ela, ou ela tem uma certa timidez, mas ele tem o dobro daquela timidez, né? E aí é quando, na verdade, como você diz assim, esse recurso tecnológico, a internet, traz para a gente a facilidade. Alguns casais nunca conversam sobre sexo presencialmente, mas conversam por meio de WhatsApp. Né? Um jogo que eu peço sempre para os casais fazerem assim em consultório é esse de criar muitas vezes alguma coisa que seria sutil, mas que sinalizasse por meio de desenhos eróticos ou de fotos mesmo que demonstrem ali certas posições, certas preferências sexuais, o que o outro quer para aquela noite. A gente brinca um pouco como isso. Existe ferramenta também, o Love Cards, por exemplo, esse eu lembro bem, que esse é do Instituto Gottman, que a gente trabalha muito com casais também, que mostra muito de orientação que se faz por meio de perguntas. Então, é um aplicativo, você abre uma pergunta e aquela pergunta ela vai gerar a oportunidade para você responder e depois o parceiro ou a parceira responde e aí depois você, né, passa uma nova carta, tem isso daí. A Denise Figueiredo, também aqui no Brasil, que é uma psicóloga também que trabalha na área de casal, junto com a sócia dela, elas têm também, acho que são 100 cartas sobre, eu pesquiso aqui e digo já, 100 cartas sobre amor e sexo. Ela não tem um livro, a Denise Figueiredo? A Denise, ela tem publicações, sim, mas eu não sei se a gente está falando da mesma pessoa. Ela é de São Paulo, tá? Tem doutorado na área dela, pela PUC Campinas. Ela fala de sexologia comigo? Até vou ver se eu não tenho um livro aqui. Então, e aí o que acontece? Lembrei aqui. Então, para aqueles que estavam acompanhando aí, se chama... Esse aqui, ó. Não. Sexualidade do prazer ou sofrer, porque ela é doutora também, ela tem doutorado e tudo, ela fez sexualidade com a gente. É outra Denise. Essa daí, não é essa daí, não. O nome se chama Puxa Conversa Casal. Tá? Então compra pela Amazon, compra por essas livrarias online aí, tá fácil de encontrar. São umas cartinhas, eu podia ter separado aqui para trazer, mas são umas cartinhas, como se fosse um baralho mesmo, são 100 cartas sobre amor e sexo. Então, para o casal que é tímido, que tem essa dificuldade de expor, de expressar,
existe essa ferramenta, né? Eu geralmente compro, eu tenho sempre um estoque de 10 assim, sobrando lá no consultório, porque toda vez que eu chego um casal que eu identifico que eles têm essa barreira para falar sobre a sexualidade, eu digo, tá aqui, um presentinho para vocês, vocês só tem que me prometer uma coisa, vão fazer bom uso. Ou seja, vão tirar essas 100 Ótimo. cartas, não importa o tempo, mas eu preciso que vocês conversem sobre isso. Né? E tem perguntas maravilhosas, assim, o que você pensa sobre masturbação, como você sente, qual é a posição na qual você sente mais prazer, enfim, perguntas muito interessantes e pertinentes, principalmente para aqueles que teriam uma dificuldade de abordar o assunto assim, então, vamos falar sobre sexo, né? Porque parece que é uma coisa tão difícil, né? As pessoas falam sobre finanças, as pessoas falam sobre viagens, as pessoas falam sobre filhos, mas elas não falam sobre sexo. Né? Assim, não estou dizendo todo mundo, mas boa parte das pessoas, né? Vai anotando tudo aí, Karina. O Gabriel novamente comentando aqui. Vai anotando tudo aí, Karina, É beleza? ótimo essas indiretas. Ô, Fábio, aqui tem uma moça que ela escreveu assim, ó, Fábio, rola ainda muito preconceito, quem sabe o que quer. Espera um pouquinho. Deixa eu pegar a cartinha que eu sei que você está falando. Deixa eu Ó, tentar as voltar cartinhas aqui. que eu uso. Esse é o Só não é comentário de que ela fez sexo, aqui usa agora? de coach, Fábio, ó. Tem 100 cartinhas desse box. De coach, essa aqui é a prova dos 9 e exercício de autoestima. Deve ser mais ou menos isso, não é? É isso aí, Aí exatamente. tem 100 perguntas, é ótimo mesmo. Só que eu não tinha visto de sexo ainda, eu procurei, mas não tinha visto. Amor e sexo, tem coisas que estão Eu relacionadas já ao... vou, depois eu vou É, até comprar. isso, vale muito a pena. Denise Figueiredo, então, Puxa Conversa Casal, é o nome da Ótimo! produção delas lá. Né, realmente assim, é uma produção, eu acho, assim, muito interessante, assim, são cartas muito ricas, assim, no meu entendimento. E o aplicativo simples é o é, Love Decks, ou Love Cards, agora. Só digitar Gottman, Gottman, na loja, seja do iPhone, seja lá do Google, que vai se conseguir achar essas card decks aí. São card decks, só que está em inglês, né? Tem só um detalhe. É para as pessoas que falam inglês ou que de alguma forma vão tranquilamente se dar o trabalho de traduzir ali no momento em que estiverem conversando sobre isso. Mas são recursos, né? A gente sempre fala assim que a gente precisa de recursos, né? Quando a gente fala de sexo, a gente encontra essa barreira, essa dificuldade que você está expondo aí desde o início, e a gente precisa quebrar gradativamente assim, essas dificuldades maiores que as pessoas têm, que podem principalmente culminar numa disfunção sexual, e é muito triste isso, né? Porque é um afastamento muito grande. Olha aqui, ó, ela falou aqui sobre, rola ainda muito preconceito sobre quem sabe o que quer, né? Eu não entendi muito bem Sim, essa eu entendo colocação, o não. que Você ela entendeu? fala. O que ela Eu quis dizer entendi o com que ela isso? falou. Pelo Uhum. menos no meu entendimento, que acontece com a gente aqui, é Aham. porque tem homens, maridos, que não aceitam que a mulher se toque de forma alguma. Mas Aham. tem mulher que jamais permite que o homem bata punheta. Ah, Ele sim. não aceita. Eu sei, porque quando uma amiga minha, aconteceu agora faz pouco tempo, descobriu que eu falei para ela que isso acontece, é do homem, ela achou o cúmulo, foi perguntar para ele se ele realmente fazia. E ela não Hum. se conformava, mas tem eu, que era uma coisa, porque ela também nunca tinha se tocado. E Gente, olha, são já estão coisas 7 anos juntos. distintas, né? São coisas distintas, 7 anos assim. juntos. É, 7 anos, tem 27 anos e ele 29 ou 30. É uma geração que já pesquisa mais, que busca mais, né? Parece que vive em outro planeta. é. E o que Então, ela está falando aí é realmente tem homens que não aceitam e mulheres também não. E ainda tem, tá? Muitos. então, é uma questão conceitual, né? Até porque masturbação não é sexo, sexo não é necessariamente masturbação, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de prazer, né? Pode ser que você queira, em um determinado momento, ler um livro sozinha e desfrutar, digamos assim, daquele teu momento ali reservado à leitura. Pode ser que você queira beber um café sozinho em casa, aquela coisa que você prepara com uma música, sentindo um aroma. Esse amigo Michel aí, ele faz uns stories e muitas vezes compartilha também uns posts maravilhosos, assim, que ele tem um aparelho de chá e de café maravilhoso, assim, que ele filma geralmente colocando ali a fumacinha do café subindo ali, né? Aquela xícara bonita, aquela coisa gostosa, você imaginar aquilo ali. Então é um ato que você muitas vezes tem e que talvez você não se questione muito quando você quer fazer aquilo ali sozinho.
né? Mas questionar que o homem se masturba, olha, te falo assim, a grande maioria se masturba. Infelizmente, a grande maioria se masturba mais do que deveria se masturbar, porque aí perde energia. E quando mistura isso com pornografia, que são duas coisas distintas, mas algumas pessoas já têm isso associado, não, masturbação, pornografia. Aí pode se tornar um risco, que foi o tema da nossa primeira conversa, né, Márcia? Que foi sobre a questão da pornografia e dos impactos nocivos que a pornografia pode trazer para a sexualidade humana, tanto para homens quanto para mulheres. Mas se a gente centrar, se a gente focar especificamente na questão da masturbação, né, ela não tem necessariamente uma contraindicação. Tem, assim, diante de algumas situações específicas, né? Você está fazendo um tratamento para candidíase, por exemplo, está usando ali, né, o seu antifúngico ali, está tudo direitinho, progredindo bem, né, a produção, acabou de aplicar a medicação, a produção de estimulação talvez não seja, né, o caso ali e tal, mas assim, também não é uma contraindicação. Né? O homem também, se tem alguma lesão peniana por herpes ou uma lesão produzida ali também por cândida também, pode ser um momento em que ele deveria se reservar, seria uma contraindicação para masturbação. Fora isso, gente, não tem muito mais, né? E também público, assim, né? Uma coisa meio exibicionista, meio né? Que também vai responder processo, né? Né? Por atentado ao pudor. Então, assim, não dá para misturar. Mas na sua intimidade, você ter prazer, você homem, você mulher, desculpa, isso, né? É quase daqueles direitos humanos básicos, assim, a pessoa tem o direito de, né, de fazer aquilo ali, não tem problema nenhum, não arranca pedaço, não está fazendo mal a ninguém. Estão vendo? Os E é uma seguidores aí. insegurança, é uma insegurança, assim, pertinente essa né, que essa pessoa aí comentou com você, porque alguns homens realmente se perdem nesse processo. Aí eles realmente deixam de procurar as suas parceiras e preferem a masturbação, principalmente se associada com pornografia. Então isso é muito comum. Aí eu entendo muito quando uma mulher passa a se sentir rejeitada. Agora, ela descobrir que o marido, sei lá, semanalmente, de 3 em 3 dias, sei lá o que, se masturba, assim, não entendo assim, como isso possa ameaçar o relacionamento ou o casamento deles, né? Volto a dizer, a pornografia pode, em algum momento, ser um problema, a masturbação não. Né? Então, é importante a gente separar essas duas coisas, porque para algumas pessoas parece haver uma associação, emparelhamento, lembra de masturbação, já lembra de filme pornográfico, e aí a gente pode estar falando de alguma coisa que seria um problema, mas a masturbação em si, ela não é um problema. Né? Homens têm que aceitar que mulheres podem e talvez devam se masturbar, e mulheres têm que aceitar que homens talvez possam se masturbar. Esse é o ponto. Os homens deveriam até incentivar, porque a mulher vai se sentir muito mais à vontade para ter uma relação muito mais gostosa e prazerosa com ele. Sim. Se ele até incentivar. Quer ver com a gente que trabalha com brinquedos. Deus me livre se a minha mulher usar um desse, acha que vai substituir. Um medo, o homem tem um medo que um brinquedo substitua, não substitui. O mecânico não vai substituir o beijo, o abraço, o carinho, o corpo, o contato, não vai. outra e eles coisa, têm né? medo, ele só nos permite a nós conhecer mais o nosso corpo. É um brinquedinho, é uma coisa que vai dar mais satisfação para o momento. Uhum. O único que eu teria um certo receio seria o Rabbit, né? Porque se o Rabbit aprender, né, a dizer eu te amo, se aprender a abrir garrafa de vinho, vou te falar um negócio, se aprender a fazer compra de supermercado, a mulher larga mesmo. Mas eu brinco muito com isso, assim, até porque há alguns homens que realmente são muito refratários a essa ideia de que as mulheres tenham, né, ali um brinquedo que tenham ali, né, seja uma prótese, seja um peniano assim, né, sem necessariamente um vibrador, mas principalmente os vibradores, de alguma maneira, eles representam uma espécie de uma ameaça, né, para alguns homens. Mas são homens que talvez estejam menos preparados para enxergar e para entender o que está acontecendo aí, né, no cenário assim, feminino. Né? É muito difícil a gente ter uma vida ao lado de uma pessoa, uma relação com uma pessoa e ter restrições e limitações dentro dessa questão sexual, né? Não conseguir se expor, não conseguir... Oi, Nora, boa noite. Paulo também, boa noite. Então, assim, a gente tem essa linha assim, de entendimento que precisa ser
talvez assim, clarificada, né? Homens e mulheres precisam parar ou deixar de lado uma inquietação, né, quanto a algumas coisas, né? Então, eu faço stories com os brinquedos, né? Uhum. Tiro foto. Teve um, ele é médico, tá? Em Balneário Camboriú. E a gente era amigo, amigo assim, de se falar no WhatsApp. Ele me chamou de mulher lixo. Você usa isso? Mulher lixo, ele me chamou. Eu fiquei passada quando eu vi vindo de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que conhece até a anatomia, me chamou de mulher lixo. Eu só não fiz nada. No primeiro momento, eu tinha vontade de ir lá no consultório, printado ali a conversa e ter feito um barulho. Aí depois, não, vai afetar a minha pessoa, não vai ser congruente com espalhar o amor e o bem o tempo todo, que é o que eu prego. Mas, nossa, subiu assim. Mulher lixo que usa um brinquedo. Vê se pode. E Então, aí, imagina, ele falou para mim, né? Mas imagine quantos homens não fazem isso também, né? Quantos, né? Que ficam ali e aí deixam de, mais uma vez, de que a mulher tenha mais prazer com ele, até propriamente com ele. é, é importante você tocar nesse ponto, né? Porque é o quanto a pessoa, né, nesse caso a mulher, ela começa a se anular ou deixa até mesmo de priorizar a si mesma na relação e passa a mergulhar no conceito, no valor, no princípio do outro. É claro que todos nós queremos ser bem aceitos dentro de uma relação conjugal, não existe nenhum tipo de né, proposta aqui de que a gente desvalide ou não considere a perspectiva do outro. Mas entenda, você mulher, que existe até uma possibilidade de que você mostre para uma pessoa que tem uma visão limitada nesse sentido, uma perspectiva maior. Né? Ensine um novo conceito, traga um novo valor, mostre que isso não é uma ameaça, né? Porque infelizmente ainda existe isso, a dificuldade, o tabu, a clareza, vamos dizer assim, do assunto não existe. Diante disso, vários conceitos vão sendo formados. Muitos deles com base nisso, na insegurança, no medo, na ignorância, no desconhecimento a respeito das coisas. Porque, veja, falávamos sobre isso, quer dizer, por volta de 30% a quantidade de mulheres apenas que têm orgasmo sem estimulação de clitóris numa relação sexual. Ora, se a gente está falando disso, a gente está falando que essa mulher precisa de uma estimulação. Como é que vai ser essa estimulação? Ela vai ser por meio de um vibrador? Ela vai ser a própria mão dessa mulher? Ela vai ser a mão do parceiro? E se for a mão do parceiro, como é que ela vai querer ser tocada nesse momento? São questionamentos importantes e que muitas vezes, quando a mulher escuta essa história de mulher lixo ou qualquer coisa outra nesse aspecto, né, ela se fecha, ela fica amuada, ela se cala, né? O que vai começar a acontecer a partir dali? A tendência dela é se fechar em relação aos desejos, às vontades. Imagina se ela tem vontade de fazer sexo anal. Aí o cara junta, né, a história do usar brinquedo em fazer sexo anal. Aí ele tem certeza que ela não sei nem se é lixo, não, mas ela é o dejeto humano. E aí é muito complicado, né, a gente pensar que isso possa ser alguma coisa que agregue a relação, né, esse tipo de comentário, esse tipo de visão, porque às vezes esse cara nem tem a culpa por pensar da forma como pensa, né? Ele também é uma vítima, vamos dizer assim, da ignorância, da falta de informação, só que ele corre um risco muito grande. Se a pessoa a quem ele se dirige, a pessoa com quem ele mantém uma relação, nesse caso não era, mas se fosse, né, uma namorada, se fosse ali um Até poderia parceiro, ser, tá? Até poderia ter sido depois um dessa, contatinho. depois dessa não mais, né? Nossa, Acabou. Deus me livre. Depois dessa não mais, claro, imagina, aquilo ali desanima de toda forma, né? Então, Broxa. quando a gente começa a enxergar esse cenário de dificuldade ainda, né, é isso, né? É quando a gente entende a importância desse trabalho de conscientização, né, desse trabalho de vir a público falar de uma coisa que, gente, é tão simplesmente um comportamento humano, como vários outros comportamentos. Aí voltemos para a questão de vício. Tudo pode ser um vício, é o que você falou. Tem pessoas que bebem, mas que bebem socialmente. O álcool, para essas pessoas, sempre algo que
permite o bom uso ali e a pessoa se diverte, amplia possibilidades com álcool, inclusive. Mas há outra pessoa que ela já tem um padrão de descompensação, de desequilíbrio. Ela já consome demais, ela já não consegue parar, ela já tem realmente essa dificuldade, é o vício, a dependência mesmo daquilo ali. Então, Márcia, a gente está falando de uma outra coisa, né? E aí, claro, vai ter uma pessoa que vai se masturbar e tem uma outra que vai ser viciada em masturbação a ponto de produzir lesão na sua genitália. Gente, é claro que isso é um problema, essa pessoa precisa se tratar em relação a isso. Né? Já atendi mulheres assim também. Né? E quando nós vamos descobrir o que está por trás disso, né, é sempre alguma coisa muito pesada. Tá? Muitas vezes um abuso sexual, não dialogado, não revelado, não trazido à tona. Né? É uma situação de algum tipo de medo que essa pessoa tenha e uma aprendizagem errônea de controle de ansiedade por meio da masturbação. Então, tudo isso daí é algo que mostra claramente o quê? A necessidade, né, da gente quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos e mergulharmos numa coisa que é o conhecimento humano. Sexualidade é uma área, né, de conhecimento importante, né? Não por acaso a gente tem aí, talvez entre eu não posso deixar de falar, porque afinal de contas, assim, a gente tem que sempre lembrar os nossos mestres, né? Uma das maiores pesquisadoras que nós temos hoje na área de sexualidade se chama Carmita Abdo, professora, doutora, médica, psiquiatra, atua no HC, no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, e está constantemente aí fazendo entrevistas, né, e mostrando um pouco mais acerca disso, né, dos relacionamentos e da sexualidade humana. Tive a honra, a oportunidade de entrar junto com ela em sala de aula para ministrarmos um curso aqui em Brasília, sabe, Márcia? Agora, no início do ano, Legal. a convite de uma outra médica aqui de Brasília, a doutora Renata Ribeiro, que é uma sexóloga de peso assim, aqui em Brasília. E entramos os três em sala de aula, tínhamos uma outra fisioterapeuta também, professora da Universidade de Brasília também, entramos exatamente num curso sobre sexualidade. E essas pessoas, na verdade, fazem um trabalho muito sério. Uma pessoa, uma psiquiatra que, claro, estudou outras patologias, outras questões, mas se dedicou durante algum tempo a disfunções sexuais e à sexualidade como um todo, e tem um legado, produção fantástica, de publicações fantásticas, ela e os seus colaboradores, seus orientandos, enfim. Então tem muito trabalho sério, né, assim, dentro da área de sexualidade, mas as pessoas, infelizmente, por ignorância, preferem repudiar aquilo que elas não conhecem. Né? É mais fácil a gente criticar aquilo que a gente não conhece do que a gente ir lá, estudar e adquirir o mesmo nível de conhecimento que uma pessoa que, de repente, está falando ali acerca do assunto. Ainda que você queira contrapor, eu não vejo problema nenhum. Eu adoro, por exemplo, em palestras, quando senta alguém assim da área lá e faz umas perguntas assim, naquelas provocativas, que você vê que a pessoa está querendo, né, te passar rasteira. Eu acho ótimo, porque é uma oportunidade que eu tenho para esclarecer algumas coisas acerca daquele assunto com um nível de profundidade, um nível de elaboração maior. Então, antes de criticar, né, a mulher que usa um vibrador, a mulher que usa, né, a masturbação como uma forma de ter prazer, estuda o que é sexualidade humana, entende um pouco de anatomia, entende um pouco de fisiologia, entenda um pouco de psique humana, que esse conceito vai mudar. Então, é total ignorância. Né? Eu realmente, assim, quando eu escuto algo como um relato desse seu, eu acho que, assim, não sofre mais a pessoa que ouve aquilo, não, mas sofre mais a pessoa que fala, porque é de uma ignorância, né, de uma incapacidade, às vezes, de tratar coisas que estão tão aí, tão expostas, né? Mas, enfim, a gente está mudando essa realidade. A ideia é Ainda exatamente essa, né? bem, doutora, ainda bem que eu sou muito bem resolvida. A minha autoestima é elevadíssima mesmo. Então, né, ainda bem. Mas eu fico imaginando uma cliente que comprou um toda feliz, né? Não vai postar, mas quem sabe até o bullet, que é bem discreto. Sim. E uma pessoa faz uma conversa dessa, vai traumatizar a menina? É. E Traumatiza. principalmente se é uma pessoa que tem com ela assim, um nível de intimidade, assim, que ela se sentiu confortável naquele momento para dividir
com aquela pessoa essa intimidade, né? Esse interesse dela, ou essa aquisição, né? No caso do bullet aí. É isso, né? Você cria uma situação que realmente pode desestimular, pode desencantar, pode deixar a pessoa, inclusive, com dificuldade até para os próximos relacionamentos, porque isso aí, no meu entendimento, dançou. Se essa pessoa não mudar esse discurso, ela roda. Sem Não, dúvida. tá muito defasado, né? 34 anos, aí tá bem defasado, né? Da Sim, tecnologia hoje, aquilo que eu sim. digo, usar a tecnologia a nosso favor. Tem um brinquedo legal que é um bullet sem fio. Aham. Aí a mulherada, né, vive reclamando, sem vontade. Pra que melhor que aquilo ali pra brincar com a preliminar? Vai na pizzaria, já leva ele introduzido, deixa ligado, dá o controle pro marido, já brinca ali. A preliminar já vai até mais rápido também, porque, né, já estimula, o perigo já deixa a gente um pouco mais estimulada também. E olha quantas coisas boas que a gente pode usar, né, a Novidades, nosso favor, recursos, que vai ajudar o tecnologia. casal. É. Hã? Novidades, recursos, tecnologia, né? Sempre à disposição ali. E Claro! e é isso, eu acho que é uma quebra mesmo, né? De paradigma. Então, né, sobre a masturbação, esse é o ponto, né? Assim, é uma expressão humana, é um comportamento. Eu acho que as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. E volto a dizer, a ressalva que eu faço, a única ressalva que eu faço é não confundir masturbação com consumo de pornografia. São duas coisas. Você pode se masturbar sem consumo de pornografia e pode se masturbar, pronto. Né? Mas eu não posso então usar pornografia de jeito nenhum, que eu vou ficar doido. Não disse isso. Eu estou dizendo que pode ficar doido. Mas depende da forma como você vai fazer o uso. Se quiser entender isso aí, vai ter que assistir a gravação da live lá. Não sei se você salvou isso em algum lugar, Márcia. Mas se tiver salvado essa daí, aqui a gente fala sobre a questão do consumo de pornografia. Aí eu explico por que as pessoas lá ficam, né, desenvolvem, na verdade, um quadro que pode ser de vício, de dependência ou até mesmo de compulsão pelo consumo da pornografia, muitas vezes até desestimulando, perdendo a vontade da prática sexual propriamente dita. Deixa eu ver o nosso horário. Eu acho que está bem no. Deixa eu ver. Temos ainda 10 minutinhos. Aham. Doutor, relacionado, né, à masturbação, então quando eu fiz até um negócio aqui na cidade o ano passado, em dezembro, que eu sou fã do Bullet, né? Que o Bullet é uma iniciação. No Sim. entanto, eu fico mais top se eu nem Opa. conheço o meu corpo. Se eu nem conheço, eu já vou enfiar um negócio lá, não é assim. Então, o bullet é discreto, é legalzinho. Até não tô. O meu estava em cima da mesa porque ontem eu tinha feito uns stories com ele, mas está lá no quarto. O bullet é uma coisa legal, discreto. E então inicia com aquilo ali. Sabe o que eu fiz? Eu comprei 500. Aí a Thaís Plaza, que é minha amiga de São Paulo, sua louca. 500 numa cidadezinha dessa, está aqui em São João Batista, a Acabou, né? mulherada vai saber o que é gozar. Vai saber o que é conhecer o seu Já corpo. Vai acabou? Já achar o que acabaram os faz. 500? Vende todos? Imaginava. Ó, o Gabriel está dizendo, essa foi uma ótima ideia, Márcia. Em lives que eu já fiz, que eu falei de bullet, com várias foram ali, ajudou, melhorou minha vida, realmente. É uma forma de a mulher conhecer, brincar. Aí tem mulher que vem com aquela... Tem um paradigma o tempo todo, né? Ai, se meu marido pega um negócio desse, não é um vibrador. Isso aqui é um massageador. Aqui, ó, massageia aqui a face para não ter ruga. Massageia o teu corpo, massageia. E aí tu vai achar algum lugar que ele vai funcionar melhor. A sensação que tu falou no início da live da criança, quando sente, sabe? Quando a gente tem ursinho de pelúcia que dava uma roçadinha com ursinho de pelúcia. Isso. Mais ou Todos nós menos isso. tivemos desse momento de descoberta, né? E que é interessante isso, veja, Então, ninguém é mais ou orientou. menos isso. É mais uma descoberta, o bullet, né? É, Descobre aí no teu corpo o que ele vai proporcionar. E aí pronto, já é uma coisa que ajuda bastante o casal. É a minha dica, né? sem sombra de dúvida. Eu penso que é isso mesmo, né? Assim, se a gente, Márcia, puder talvez deixar assim, uma orientação de cunho prático assim, para as pessoas, é exatamente isso. Assim, é buscar o conhecimento. Né? Ter o conhecimento é sempre uma coisa muito, muito sólida, muito válida. Né? Então, entender exatamente o que é sexualidade humana, né? Quais são os estudos que existem hoje na área de sexualidade humana, por que se estuda sexualidade humana, o que são disfunções sexuais, que problemas são esses que tanto homens quanto mulheres podem ter, né? Quais são os tratamentos disponíveis. Então, tudo isso está tão disponível hoje de graça na internet. Estamos falando sobre isso aqui agora.
tem posts, tem artigos científicos hoje disponíveis, então tem livros, tem tantas publicações interessantes, né? O que não dá é realmente assim, para a pessoa às vezes manter ou guardar um conceito retrógrado baseado apenas naquilo que ela acha ou que ela ouviu dizer, né? Porque às vezes a pessoa nem acha, ela ouviu dizer, guardou aquilo como uma verdade absoluta e ponto, né? Masturbação é uma coisa errada, é uma coisa feia, do capeta. Ó, né? Pode até ser, a depender do uso que você faça, da maneira como você conduz isso aí, né? Mas entenda assim, se essa mesma pessoa, né, que tem essa dificuldade, ela se expõe à oportunidade conceitual do aprendizado, talvez ela queira mergulhar na aprendizagem prática e entender como a coisa funciona, a coisa do autoconhecimento, né? Então é muito isso. Acho que vale a pena a gente deixar essa orientação, esse recado aí, vamos dizer, para as pessoas, que elas entendam, que elas busquem, que elas realmente procurem realmente saber um pouco mais sobre sexualidade humana. É isso aí. As lives da meia-noite aqui, dias quartas, né, doutor? Quarta e sábado? Na verdade, assim, há uma confusão aí que as pessoas fazem às vezes, né? 0 hora de domingo, que na verdade é 0 hora, é de sábado para domingo, né? Então a pessoa está ali 23 horas do sábado, 23h59 do sábado, 0 hora do domingo, eu estou lá, né, fazendo a live. E nas quartas-feiras, ou seja, amanhã, que é terça, de terça para quarta, ou seja, 0 horas de quarta, também vai ter novamente uma live, né? A gente chamou isso do expresso da meia-noite, né? Por conta do horário. E a ideia é exatamente a gente tentar trabalhar temas que podem ser temas da sexualidade, podem ser temas comuns a esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, ansiedade, estratégias de enfrentamento, a gente tem falado, relacionamento conjugal, comunicação assertiva, enfim, tem sido vários temas nesse sentido aí, sempre dentro de uma perspectiva psicológica, porque essa é a minha formação, eu sou psicólogo de formação, então o ponto é exatamente esse. Então tá, obrigada. Eu te agradeço. A Moriarty está dizendo aqui, ó, sexo bom para dois faz a vida ficar melhor. A criatividade não deve ser tratada como um pecado. Todo casal merece ser feliz sem preconceito. Excelente, Simone. Um beijo para ti da Simone, a Moriarty. Doutora, eu não perco a sua live quando eu durmo, mas no outro dia de amanhã eu termino de assistir. Que às vezes eu capoto. Eu entendo, é tarde mas mesmo, é sempre uma satisfação estar contigo, tá? Eu te agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigada sempre pelo carinho, por aceitar meu convite. E a todos os internautas que aqui ficaram, gente, um beijo para todo mundo. Obrigada! Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.